Nós estamos num tema central, que a gente está falando sobre uma série de milagres. E hoje eu quero falar sobre este mesmo tema, dentro da série Milagres, e a riqueza sem Deus é pobreza eterna. Qual o tema de hoje? Riqueza sem Deus é pobreza eterna. Vamos lá de novo? Riqueza sem Deus é pobreza eterna. Curve a sua cabeça, sentados mesmos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença, Senhor, nesta manhã, e queremos pedir a revelação da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, o texto bíblico está aqui, mas sabemos que o rema, Senhor, a revelação daquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, depende somente do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito possa direcionar a Tua palavra, segundo o Teu propósito para cada pessoa que está aqui. Pai, nós declaramos total liberdade restrita ao Teu Espírito nesse ambiente, para que Ele fale, para que Ele dirija, para que Ele toque em cada vida. Pai, traga, meu Deus, o Teu propósito para cada um dos corações. Em nome de Jesus, nós bloqueamos qualquer ação humana, carnal, diabólica, que se levanta, Senhor, contra a ministração da Tua palavra, contra as nossas vidas neste ambiente, que sai em nome de Jesus, que não tenha lugar aqui. E que somente o Teu Espírito Santo esteja aqui, Senhor, para abençoar, para liberar a Tua unção. Que os Teus anjos, Senhor, sejam liberados pelo Senhor nesta manhã, para também trazer a Tua ministração a vidas. Que enquanto falamos aqui, o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa transformar vidas. Nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o nosso texto de hoje está em Lucas, capítulo 12, dos versículos 16 ao 21, a tradução é linguagem de hoje, tá? Essa sigla que tem NTLH é nova tradução na linguagem de hoje, que é uma tradução da Sociedade Bíblica numa linguagem mais popular, né? Mais simples. O texto bíblico é o mesmo, tá? Vamos lá então? Diz assim: Então Jesus contou a seguinte parábola. As terras de um homem rico deram uma grande colheita. E ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. O que é que eu vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo o que tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? Jesus concluiu: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Fala misericórdia. Irmãos, hoje eu quero trazer uma reflexão sobre este tema. O tema fala de bens materiais. O tema fala de bens, riquezas, dinheiro, recursos. Mas eu quero que você entenda que qualquer coisa que esteja à frente de Deus torna-se um ídolo. Qualquer coisa. Pode ser coisas, pode ser projetos, podem ser outras pessoas e às vezes até você mesmo. Qualquer coisa que esteja à frente de Deus, ele torna-se um ídolo. Nesse caso, Jesus fala sobre as riquezas. Mas esse texto pode ser utilizado para várias áreas diferentes da nossa vida. Jesus, ele, quando falava sobre riquezas, ele falava: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Jesus,
compara Mamon a um Deus, não que ele o fosse. Mas para muitas pessoas, quando fala Mamon, está falando do Deus da riqueza. É uma entidade, é um espírito, é um demônio, mas ele traz no coração das pessoas uma sensação de que se eu tenho coisas, se eu tenho dinheiro, eu estou seguro e não preciso de Deus na minha vida. Lógico, não é para todo mundo que tem esse pensamento, mas muitas vezes nós temos Deus no nosso coração. Mas na escala, na ordem de prioridades em nossa vida, Deus não é o primeiro. A nossa segurança, a nossa confiança não está em Deus, está em coisas que eu possuo. Ou na minha própria capacidade, ou eu confio em alguém, numa outra pessoa, ou confio numa instituição, enfim, qualquer coisa que não seja Deus. É disso que o texto está falando aqui. E eu quero caminhar com vocês aqui um pouco dentro desse texto. Vamos lá. 1. O perigo de medir a vida pelo que se possui. Jesus conta uma parábola para advertir contra a avareza. Na nova tradução da linguagem de hoje, o foco está claro. O homem teve uma colheita abundante, planejou ampliar seus depósitos e garantir muitos anos de descanso, prazer e segurança. Descanso, prazer e segurança. Repete comigo. Descanso, prazer e segurança. Vocês acham que tem alguma coisa errada em descansar? Em ter prazer? Ou ter segurança? Não. Isso por si só não é errado. Não é errado. Não há problema nisso. O problema é quando a gente busca essas coisas, mas sem Deus. Sem Deus ser a fonte das coisas. Eu trouxe aqui para vocês hoje alguns personagens da história cristã. Né? Eu cito Moody, vou citar John Wesley, vou citar Billy Graham, que são grandes evangelistas, ganhadores de almas, e foram ícones no seu tempo. E o que eles falaram sobre isso também nas suas épocas. Para você entender que não é uma coisa só do momento, é uma coisa que já vinha há muito tempo. John Wesley alertava que a riqueza que se torna perigosa quando ocupa o lugar de Deus no coração. Vou repetir. A riqueza se torna perigosa quando ocupa o lugar de Deus no coração. Leiam vocês? A riqueza se torna perigosa quando ocupa o lugar de Deus no coração. Então o problema não é a riqueza, o problema é qual a escala, qual a ordem de prioridade que ela tem. Deus nunca foi contra a riqueza. Pelo contrário. Biblicamente, Deus promete abençoar o seu povo, prosperar o seu povo. Deus não tem nada contra a riqueza. Assim como Deus não tem nada contra a sua esposa, nem contra o seu esposo, Deus não tem nada contra o seu trabalho, contra os seus projetos na vida, não tem nada contra. O problema é quando a gente coloca isso na frente de Deus. Aí você passa a ter problema. Porque você está colocando alguém à frente daquele que é a fonte de todas as coisas. Então, irmãos, aqui para John Wesley, diz assim, para ele, o pecado não está em ter, mas em reter egoisticamente aquilo que deveria glorificar a Deus e servir ao próximo. John Wesley, ele foi um pastor, um reverendo na Inglaterra, no século XVIII, do meio para frente de 1750, um pouco mais à frente. Ele estudou, ele foi formado em teologia em Oxford, e ele era um pastor anglicano. E a igreja anglicana naquela época era a igreja do Estado, do governo, como é até hoje na Inglaterra. Até hoje a igreja anglicana, a base dela é o governo. E ele era um ministro, e ele pregava na igreja, e o povo que estava na igreja era um povo numa classe social mais elevada.
E essas pessoas, elas iam à igreja, mas elas não tinham amor no coração, não se importavam com o perdido, não se importavam com o próximo, só viviam para explorar as outras pessoas. Mas, aos domingos estavam nos cultos, falando de Deus, cantando hinos. John Wesley não entendia muito bem isso. Até o momento que ele começou a ser despertado. Ele tinha um conhecido chamado George Whitefield, que também era um pregador, mas Whitefield era do povão, vamos usar um termo assim. Ele não pregava dentro das igrejas, ele pregava nas praças públicas, em frente às minas de carvão. Naquela época estava muito forte a Revolução Industrial na Inglaterra, a partir da Inglaterra, né? As minas de carvão, o carvão que alimentava as fornalhas, que geravam o vapor, que geravam as máquinas que estavam mudando o mundo naquela época. E as pessoas simples estavam nas minas de carvão, nos trabalhos braçais, mas a igreja não se importava com essas pessoas. Whitefield ia até eles, e ele falava com Wesley, olha, as pessoas ali estão sedentas de Deus, mas Wesley pensava que Deus só estava na igreja, e que Deus só podia se falar de Deus dentro da igreja, um ambiente sagrado. Até o dia que Deus tratou com John Wesley, mexeu com ele. E ele entendeu que uma grande parte daquele povo que estava dentro da igreja era um povo que Deus não era o Senhor de suas vidas. Eram os bens, as riquezas. Eles usavam os seus bens para explorar as pessoas, para cada vez enriquecer mais sem abençoar as pessoas. Pastor, há problema em enriquecer? Claro que não. Mas a Bíblia fala, não retenha o salário do trabalhador. Se você tem, pague. Não seja injusto. Faça o melhor que você puder. Quer dizer, seja um ótimo patrão. Faça a coisa certa. Está cheio de textos bíblicos. Mas aquele povo não ligava. Não se importava. Até que o dia Deus trouxe uma revolução no coração de John Wesley. E ele foi até essas pessoas e começou a pregar. E ele começou a reconhecer nessas pessoas um desejo ardente por Deus que as pessoas que tinham dinheiro não tinham. Por que não tinham esse desejo ardente por Deus? Porque Deus não era prioridade. Deus era só uma desculpa. Deus era só mais uma religiosidade na vida deles. E ele descobriu o poder do evangelho através da pregação às pessoas mais simples. Eu não estou dizendo que quem tem bens não deva ouvir a palavra. Claro, todo mundo precisa ouvir a palavra. Mas o problema é quando a pessoa está mais preocupada em acumular do que em abençoar. Não há problema na riqueza. O problema é quando nós confiamos nela e achamos que estamos muito seguros. Quanto mais dinheiro a gente tem, mais seguro nós estamos. Eu me lembro que alguns de vocês nem eram nascidos nessa época, ou talvez pequenos demais para lembrar. Quem viveu o Plano Collor? Lembra do Plano Collor? Quem lembra do Plano Collor? Eu tinha um tio que tinha muitos recursos, muitos bens. Ele foi do Banco do Brasil desde começo, escalou cargos no Banco do Brasil, se tornou diretor, gerente, depois diretor da ABB em São Paulo, enfim, subiu muito. E como ele tinha passado muitas necessidades na vida, a família do meu pai é do Ceará, e o meu avô tinha um comércio lá, e ele quebrou lá, teve uma doença, foi roubado, enfim, quebrou e gerou uma pobreza. E quando eles vieram para São Paulo, principalmente o meu tio, tinha aquele sentimento de que o dinheiro ia trazer segurança novamente. E aí o dinheiro era tudo para ele. Ele afastava as pessoas de perto dele, ele tinha dificuldade em relacionamentos porque ele achava que as pessoas que iam próximas a ele iam por causa do dinheiro dele. Nunca se casou, nunca teve filhos, não conseguiu aproveitar a vida. Meu pai, irmão dele, certa vez disse para mim: filho, eu queria tanto estar mais perto do seu tio, mas eu não me aproximo mais porque ele acha que a gente vai lá por causa de dinheiro. Esse meu tio, falando nessa época do Collor,
Meu tio era assim, ele tinha tudo que era banco que existia na época, ele tinha conta. E ele tinha dinheiro em todas as contas. Era o jeito dele de administrar o dinheiro dele. Todo banco ele tinha dinheiro guardado lá. Quando veio o plano Collor, lembra ou não? Limpou, deixou quando 50, não sei, acho que é 50 mil na época, né? Não tinha real ainda, né? Tinha real não, né? Ah, não era real ainda não, né? Deixou 50 mil, né? Era 50 alguma coisa que deixou nas contas, lembra? Deu aquela limpada. Pra vocês terem ideia, irmãos, ele ficou tão mal que ele foi internado no hospital psiquiátrico. Eu fui visitar o meu tio ali na Zona Norte, no Mandaki. Tem um Mandaki, você desce a avenida, né? Lado esquerdo tem um Mandaki, hospital público. Atravessa a avenida embaixo. À direita tem um Mandaki, que é um hospital particular. Ele estava nesse particular. Eu fui visitá-lo, levei uma Bíblia para ele, orei com ele, conversei com ele. Ficou praticamente doido porque o dinheiro foi retido. Ele tinha muitos imóveis, muitos bens, que daria para ele continuar vivendo, pagando as contas tranquilamente. Por que eu estou dando esse exemplo para você entender? Quando a confiança da pessoa está em dinheiro, em posses, em coisas, ou até em pessoas, todas essas coisas podem se tornar passageiras, você pode perder, pode acabar. A única coisa que nunca passa é Deus. E esse é o problema. Então, John Wesley, ele entendeu isso e ele começou a ensinar. Por isso que ele fala que não adianta a pessoa juntar demais e não servir ao seu próximo. Porque o que você vai ficar é aquilo que você utilizou para abençoar os outros. Você vai entender isso melhor. 2. Um planejamento sem Deus é tolice. Repitam comigo. O homem conversava consigo mesmo. Nesse texto bíblico, o homem falava com quem? Com ele mesmo. Ele não está falando com Deus. Deus, o que eu vou fazer com a grande colheita que eu tive? A Bíblia diz que ele fala, Jesus conta a parábola dizendo que ele falava consigo mesmo. Ele consultava ele mesmo. Né? Mas não consulta a Deus. Seus planos são longos, seus celeiros são grandes, mas sua visão é curta. Ele pensa apenas em conforto pessoal. Você percebe que o que esse homem fala, em nenhum momento ele fala de outras pessoas. Ele fala, vou ficar bem, vou descansar, vou ficar seguro, vou me alegrar, vou ter prazer. Como eu disse, isso não é errado. O problema é que todos os seus planos giram em torno de si mesmo. E aí que está o problema. Aqui diz, olha, Moody, que é um pregador também, ensinava que muitos acumulam tesouros na terra e esquecem que a alma é mais valiosa do que qualquer bem material. Para Moody, o maior erro do ser humano é investir tudo o que não pode durar. Vou repetir. O maior erro do ser humano é investir tudo no que não pode. Venham vocês? Tudo no que não pode durar. Pastor, mas ele investiu em celeiros, ele pensou em ampliar. Há algum problema nisso, pastor? Não, claro que não. Mas por mais que ele pensasse à frente, se organizasse, que está errado, não. Mas todo o seu pensamento está baseado naquilo que ele possuía, ou naquilo que ele conquistaria a partir daquilo que ele já tinha. Em nenhum momento ele põe Deus nos seus planos. Moody fala que a alma é o bem mais precioso que nós temos. Quer dizer, a alma, ela vai viver para sempre. O que eu acabei de dizer? O problema é aonde ela vai viver para sempre. Pastor, Deus é amor. Verdade.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha maravilha. Em João, capítulo 1, versículo 2, diz assim: e todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então você percebe que há uma condição. Há salvação para todos? Sim. Agora todos são salvos? Não. Não é porque Deus não quer ou porque não haja salvação para todos. É porque nem todos estão buscando. O critério é entregar-se ao Senhor. Mas muito mais do que isso. É ter Deus como primeiro em sua vida. Como Senhor. Ele é o Senhor. Quando eu falo o Senhor, ele está acima de qualquer outra coisa. E aí tudo que vem abaixo disso, vem debaixo da sua bênção, vem debaixo da sua unção, vem debaixo da sua proteção. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então a gente tem que estar debaixo do Senhor. O Senhor está acima de tudo. Pelo menos deveria estar em nossas vidas. O problema é que quando nós colocamos outras coisas acima, a nossa confiança está na força do nosso braço, na nossa inteligência, na nossa capacidade, no curso que eu fiz, na faculdade que eu frequentei, talvez nos recursos que eu já ganhei ou herdei, ou em bens materiais que eu possuo, a empresa, um negócio, um projeto de vida, ou até pessoas. E não tenho Deus como o primeiro em minha vida. Esse é o maior e o mais grave problema do homem. O problema não está na riqueza. A riqueza ela não tem esse poder. Nós damos esse poder a ela quando a colocamos na frente de Deus, para que ela se torne um Deus para nós. Nós que elegemos isso. Então, irmãos, o maior erro do ser humano é investir tudo no que não pode durar. Não faz nada para abençoar a vida de outros. Não faz nada para transformar a vida dos outros. Deus me deu bens, Deus me deu condições, e o que eu tenho feito com aquilo que Deus tem me dado? Essa é a questão. 3. A interrupção divina. Quando Deus chama a prestação de contas, versículo 20. Deus chama o insensato, porque sua vida lhe seria tirada naquela mesma noite. Tudo que acumulou perderia o sentido. A morte revela a fragilidade das falsas seguranças. Então, quando Jesus conta essa parábola, ele faz uma narrativa de como o homem se sentia diante dos bens e os planos que ele fazia para o futuro, sem Deus. E aí ele diz, Deus fala para esse homem, tolo, ou na outra versão fala, louco, esta noite pedirão a sua alma. E o que você vai apresentar? Os bens que você tem aqui nessa terra são bons? São seus servos. Não você é servo deles. Para servir, para fazer bem para você viver melhor, para você abençoar a vida de outras pessoas, do seu próximo, tudo isso é bom. Mas tudo que você guarda, você ajunta, quando você morre, fica aqui. Você pode até ter um túmulo bonito, um mausoléu. Esses dias a gente foi ao cemitério ali, perto ali da Paulista. Como é o nome daquele cemitério? O Araçá? Era Araçá? Onde o pastor Wilson foi enterrado? É Araçá, gente? Me ajuda aí. É Araçá? Não é? Tá lá em cima, né? De frente para o hospital, né? Hospital das Clínicas, do outro lado da avenida. E lá é um cemitério muito antigo. Aí você vê grandes túmulos, grandes mausoléus. Mas ali tudo acabou. Tudo ficou ali. O seu dinheiro pode até construir um grande mausoléu para você.
colocar você num caixão de uma madeira nobre, pode até conseguir que você tenha muitas homenagens, muitas coroas de flores, e depende da religião que você frequenta, velas, rezas, missas. Hebreus 9:27 diz assim: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Então, esta vida é a única que temos. Não tem uma outra vida, quer dizer, uma reencarnação, segundo a Bíblia, não há uma renovação de ciclos, né? Passou de gente que crê em karma, crê nisso. Irmãos, a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala que o homem vive esta vida é a que ele tem. E aí, por isso que o Senhor fala, louco, essa noite pedirão a tua alma, o que você vai apresentar? Porque ele viveu em função de si mesmo, de juntar para si mesmo, e não abençoava ninguém, não se importava com Deus, e nem com o próximo. E o que aconteceu, irmãos? Aquela noite pediram a alma dele. Ele não tinha nada. Ele era rico para os homens e pobre para Deus. Preste atenção. Eu não estou pregando aqui que os ricos vão para o inferno e os pobres vão para o céu. Tem muito pobre que vai para o inferno também. E muito rico que vai para o céu. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque não é a condição social que vai levar alguém aos céus. Não é isso, não. O que leva alguém aos céus é entregar-se a Deus e colocá-lo como Senhor de suas vidas. Independente da sua condição social, a sua raça, a cor, se você estudou muito, estudou pouco, se você nasceu no Brasil, na África, no Japão, na Ásia, enfim, em qualquer lugar. Não é isso que traz salvação. A salvação está entre você e Deus. É o primeiro passo. E colocá-lo como Senhor da sua vida. E a questão aqui, irmãos, a Bíblia também fala de alguém que colocava os bens acima de Deus. A sua confiança não estava em Deus, a sua confiança estava no que ele possuía. Então, o que isso significa? Esse homem, não sei. Jesus conta essa parábola, não dá mais detalhes, é uma ilustração. Quem sabe esse homem até frequentava uma igreja, quem sabe esse homem até tinha nominalmente uma religião, até falava de Deus de vez em quando, mas o seu coração expressava isso. O seu coração expressava essa autossuficiência. Esses bens lhe davam segurança. E naquela noite, enquanto ele fazia planos para o futuro, vou ampliar os meus celeiros, vou multiplicar a minha colheita, vou ficar tranquilo, vou ter prazer, vou descansar, vou me alegrar. Enquanto ele fazia planos lindos, naquela noite, o Senhor chamou a senha dele. E quando chama a senha, ele não tinha nada preparado para apresentar diante de Deus. Não há nada contra você melhorar de vida. Fala amém, irmãos? Deus até declara isso na sua palavra, que quer prosperar, abençoar, melhorar a vida das pessoas. Não há problema nenhum nisso. O problema é quando nós colocamos estas coisas acima de Deus. E volto a falar, não somente bens materiais. Às vezes é a posição, é a profissão, é a carreira, é a empresa, os negócios, o que eu sei, o que eu conheço, pessoas, objetos, deuses, enfim, qualquer outra coisa que você coloque à frente de Deus, Deus já não é mais o seu Senhor. E se ele não é o seu Senhor, não tem como ser o seu Salvador. Porque primeiro ele é o Senhor para que ele seja o Salvador. Quando eu reconheço como meu Senhor, ele pode ser o meu Salvador. Se não, eu estou por minha própria conta e risco. E nós já sabemos o que vai acontecer. Vamos continuar aqui. 4. Conclusão de Jesus. Ricos para si, pobres para Deus. Jesus encerra afirmando que assim acontece com quem ajunta riquezas para si, mas não é rico para com Deus. Ser rico para Deus é viver em dependência, generosidade, fé
e obediência. Fala amém. Ser rico para Deus é viver em quê? Em dependência, generosidade, fé e obediência. Dependência. Por mais que eu tenha, eu sei que tudo que eu sou e que eu tenho é permissão e é bênção de Deus. Eu dependo de Deus. Eu não estou confiando nos bens que eu adquiri, na casa onde eu moro, no emprego que eu tenho, na empresa, no dinheiro que eu tenho guardado no banco. Eu dependo da bênção de Deus. Generosidade. Eu tenho recursos. E com esses recursos, eu sou generoso. Eu abençoo a vida de pessoas. Pastor, eu não tenho muito, mas você pode contribuir com um pouco. Talvez você não possa ajudar. Pastor, eu não tenho tanto assim. Mas do que você tem, você pode ajudar alguém. Tem gente, irmãos, que ele é pobre, mas ele é miserável. Mente, não é só pobre, porque ele confia no pouquinho que ele tem. Pastor, mas como é que alguém confia no pouco que tem? Ele retém. Ele tem lá na casa dele lá, tal, uma roupinha já não está servindo mais, mas ele segura. Tem coisas que eu não resisto. Sabe aquela camisa, aquela roupa que você prometeu há 8 anos no ano novo que você ia emagrecer? Está guardada lá ainda. Podia estar vestindo alguém que precisa. Nada contra as promessas. Mas muitas vezes a gente sempre abençoa alguém. Talvez você não tenha recurso para ajudar alguém. Pastor, eu não tenho muita coisa. Mas alguma coisa que você tem, você pode abençoar a vida de alguém, ajudar alguém. Se você tem mais, ajude, apoie, abençoe. Né? Faça sempre o que você puder. Pastor, eu não tenho muitas coisas, mas você tem fé, você tem Deus. Você pode ajudar a pessoa com as suas mãos, com o seu trabalho, com o seu carinho. Fala amém, irmãos? Às vezes você não tem recurso material, mas você estende a mão e abençoa alguém, apoia alguém, ora por alguém. Você percebe que a vida não é só para você. Você não está aqui só para viver para você mesmo. O mundo não gira em torno do seu próprio umbigo. Você precisa estar além de você mesmo. E não estamos falando isso aqui só de recurso material, de dinheiro, mas de outras coisas também. Do seu tempo, da sua atenção. Então esse homem, ele era rico para os homens e ele era pobre para Deus. Então procure ser generoso. Outra coisa, fé. Continue crendo. Tem muita gente que começa a perder a fé. Ele começa a crescer. Ele vem para Deus, Deus quebra as barreiras na vida dele, coisas contrárias que estão impedindo o seu crescimento, ele começa a crescer. Em vez da sua fé aumentar, fala, puxa vida, olha como Deus está me abençoando, vai me abençoar mais, vou me aproximar mais de Deus, vou ficar mais firme com Deus. A gente faz o contrário. Ele começa a trocar a dependência que ele tinha de Deus, a fé que ele tinha em Deus, pela fé nas coisas que Deus deu para ele. Nós, pastores, já vimos muito essa história na igreja. A pessoa chega na igreja sem eira nem beira. Alguns chegaram aqui, como diz, pobres de marré. Alguns chegaram quebrados, um dia já tiveram algum recurso, mas quebraram. E aí Deus começa a trazer bens e abençoar o trabalho, os negócios de uma pessoa que nunca teve nada e de outro que já teve. Agora ele se reconstrói com a bênção de Deus e começa a crescer. A pessoa começa a melhorar de vida, começa a sumir da igreja. Nós já vimos muito isso, não é verdade? Muitas vezes nós vimos isso. A pessoa tinha uma fé em Deus, uma confiança que Deus ia mudar a vida dele. Quando Deus muda a vida, ele larga Deus. Lógico que ninguém assume isso claramente, tá? Ninguém vai dizer, eu deixei Deus. Não, vai estar sempre falando de Deus. Graças a Deus, a minha vida melhorou. Isso é errado, pastor? Não. O problema é que agora as nossas atitudes não demonstram mais a nossa fé em Deus. A fé está naquilo que eu possuo. Irmãos,
Vou falar de uma coisa que quero que você entenda. Às vezes, Deus fala diretamente ao nosso coração sobre fazer alguma coisa para abençoar a sua obra, ou às vezes para abençoar uma pessoa. Deus fala, tira e faz. Ou seja para a igreja, ou seja para alguém, abençoar a vida de alguém, a família de alguém. Deus fala conosco. É nessa hora que dá para ver se você está confiando em Deus, sua fé está em Deus, ou se a fé está no que você tem. Porque você começa a fazer conta. Como assim fazer conta? Você começa a fazer conta, mas isso vai me fazer falta. Mas quem Deus? Foi Deus. E se Ele falou para você ajudar alguém ou ajudar a sua obra, não é Ele que deu o que você tem? E você acha que Ele vai fazer você dar alguma coisa para fazer falta para você? Não. Mas a gente deixa a fé, a gente deixa de confiar em Deus e começa a confiar nas coisas que Deus dá para nós. Isso estou falando de dinheiro. Mas às vezes, Deus abre portas para nós em áreas diversas e aquilo que Deus é uma resposta de Deus se torna para nós uma idolatria. Por exemplo, um casamento. Ai, Senhor, me abençoa, quero casar. Ai, Senhor. E aí Deus abençoa e você consegue um esposo ou uma esposa. E gradativamente o esposo, a esposa acaba tomando o lugar de Deus. Você passou, mas a gente não tem que amar a nossa esposa, não tem que amar o nosso esposo, sim. Mas Deus está acima de marido, está acima de mulher, está acima de filho. Eu sei que eu vou falar é dolorido, irmãos. Mas eu falo para os meus filhos. Meus filhos, eles têm os dois, uma disputa entre eles, perto de mim. É normal de criança, né? Busca de atenção. E eu sempre falo para eles que Deus está acima de qualquer um deles. Eles já sabem, desde pequeno. Minha esposa sabe disso. E eu também não quero que eu seja o primeiro na vida dela. Eu quero que Deus seja o primeiro na vida dela e ela sabe disso também e ela já falou isso também. Então, irmão, na nossa vida não podemos ter ídolos. Falando de casamento, pode ser filho, pode ser o emprego que você tem, a carreira que você projetou, pode ser os bens, a sua casa, eu não sei o que é. Não sei exatamente por que Deus está trazendo essa palavra para a gente hoje, porque nós estamos falando sobre milagres. Mas o maior milagre que existe é a salvação. Fala amém, irmãos? O maior milagre que existe é a salvação. Nada se compara à salvação. Se você pode ser curado aqui na igreja, aqui no culto, receber um órgão novo, um milagre criativo, Deus te curar de uma enfermidade, te libertar de uma opressão, Deus pode te prosperar. Mas se você não servir a Deus e não tiver o Senhor na sua vida, quando você morrer, você vai para o inferno. Essa é a verdade, não posso omitir isso de você. Então, irmãos, o mais importante é a nossa relação com Deus, é a nossa vida com Deus, é a salvação que temos em Deus. Fala amém, irmãos? Então, e fala, aqui se falou sobre dependência, generosidade, fé e obediência. O que mais? Obediência. Porque a obediência, irmãos, é um fruto da fé. Se eu acredito, eu obedeço. Se eu não acredito, eu não obedeço. Porque as coisas de Deus são sobrenaturais, dependem de fé. Como é que eu vou obedecer a algo que eu não vejo, que eu não toco? Eu preciso de fé. Então tem que ter fé e tem que ter obediência. Obedecer, já expliquei isso para vocês aqui em outro momento, não faz alguns dias atrás eu falei sobre isso aqui. A obediência não é, falando sobre Deus, não é daquilo que você entende, mas é daquilo que você crê. É difícil obedecer sem entender. Eu falei para vocês que eu tive essa dificuldade durante muito tempo, por ser um fleumático. Eu quero entender com detalhes as coisas, eu quero compreender como as coisas funcionam. E Deus teve que tratar comigo. Por quê? Porque a obediência é fruto de fé e não de entendimento, não de raciocínio humano. Então o milagre não se explica.
Provisão divina não se explica. O mundo espiritual não é visível aos homens. Então, a ciência não vai conseguir comprovar certas coisas do mundo sobrenatural. Então, muitas vezes eu vou caminhar nesse mundo no escuro, entre aspas. Nada que se vê aqui, mas na fé que eu tenho em Deus. E pela fé que eu tenho em Deus, eu vou obedecer. Fala amém. Wesley resumia isso em seu princípio conhecido. Ganhe tudo o que puder, economize tudo o que puder e dê tudo o que puder. Sempre para a glória de Deus. Parece até contraditório, não parece? Ué, ganhe tudo o que puder. Quer dizer, trabalhe, se esforce, lute, não há problema nisso. Economize tudo o que puder. E dê tudo o que puder. Como é que eu vou economizar e vou dar ao mesmo tempo? Que geralmente o conceito de economizar tem a ver com a minha segurança. Ah, pastor, há um erro em economizar? Não. Mas tem gente que se torna avarento, miserável. Ele não vive a vida. Eu citava para vocês do meu tio, que tinha muito dinheiro, falecido há alguns anos. Graças a Deus conheceu Jesus. Aceitou Jesus, foi batizado. Está morando com Jesus agora. Fala amém. Mas não foi fácil não, viu? Eu me lembro quando minha avó faleceu, eu estava aqui em São Paulo, aí eu fui até o hospital onde ela estava ainda, no Beneficência Portuguesa, aqui em São Paulo, né? E aí, quando eu estava subindo ali pela 9 de Julho para cruzar, por cima daquele, né, que cruza a avenida em cima para poder chegar no hospital, aí eu vi alguém vindo do outro lado, aí eu olhei. A primeiro princípio, assim, quando eu olhei, parecia um mendigo. Quando eu fixei os olhos, eu vi que era o meu tio. Um homem com muitos imóveis, muitos bens, muito dinheiro, muito recurso, influência, e parecia um mendigo. Porque não podia gastar dinheiro. Não podia se vestir melhor, não podia comer melhor, não aproveitou a vida, não formou família, porque tinha medo. Tudo era manter dinheiro, segurar dinheiro, manter dinheiro, segurar dinheiro. Entenderam, irmãos? A gente não está aqui para esbanjar dinheiro, para viver de ostentação. Mas o dinheiro é para servir você, e não você servir o dinheiro. Então, Deus quer abençoar você para você ter uma vida melhor, sim. Para você comer melhor, para você vestir melhor, para você morar melhor, para você ter um carro melhor, fala amém. Cuidado com o espírito de avareza, viu? Porque a nossa fonte de riqueza é Deus. É Deus. Então, aqui, irmãos, quando fala economizar, não é economizar no sentido de ser miserável. É não desperdiçar. O problema não é você ter uma vida melhor, o problema é que você começa a desperdiçar. Porque é o seguinte, irmãos, o seu desperdício poderia abençoar a vida de muitas pessoas. É isso que estamos falando, sobre esse equilíbrio. O que você desperdiça poderia ser praticamente o tudo de alguém que não tem nada. Entenderam isso, irmãos? É esse equilíbrio. Faça o que você puder para abençoar os outros. Você não vai passar necessidade. Você não tem a obrigação de tirar comida de você para dar para o outro. Porque a gente também tem um compromisso com a nossa casa e com a nossa família. Mas Deus vai abençoar você quando você começar a compartilhar. E aí Deus vai dar mais para você. Sabe por quê? Porque você se torna uma pessoa confiável. Confiável para quem? Para Deus. Deus pode dar riquezas e bens para você porque você é um bom administrador. Você não desperdiça as coisas de Deus. Quando Deus precisa para a obra dele, você está disposto a ajudar. Quando Deus permite que no seu caminho tenha alguém necessitado, você está disposto a compartilhar. Aí Deus tem prazer em trazer a riqueza dele, não do mundo, para você. A prosperidade dele. E aí sim é o que agrada a Deus. Fala amém. Por quê? Porque Deus é o primeiro da sua vida.
você depende de Deus, você confia em Deus, a sua fonte de prosperidade é Deus. E através de você, Deus abençoa a vida de outras pessoas. É isso que Deus quer para nós. Deus não tem problema em ninguém viver uma vida melhor. Pelo contrário, Deus quer que seus filhos vivam bem. Quando você vê as promessas de Deus para o povo de Israel entrando na terra prometida, aquele povo tudo era escravo. Deus enriqueceu, Deus curou, Deus falou, agora vocês vão prosperar. Fala amém, irmãos? Amém. Nós saímos da escravidão do Egito, saímos da escravidão do diabo, da macumba, da feitiçaria, da idolatria, das coisas erradas, e Deus quer nos prosperar. Fala amém. Fala comigo, Deus quer nos prosperar. Para que eu seja uma bênção. Agora fala para o seu vizinho, Deus quer te prosperar para que você seja uma bênção. Maravilha. Cuidado para que os bens não tomem o lugar de Deus na sua vida. É disso que nós estamos falando aqui. Seja dinheiro ou qualquer outra coisa. Pessoas, bens, coisas podem tomar o lugar de Deus. A parábola nos chama a reavaliar prioridades. O que estamos acumulando? Bens temporais ou tesouros eternos? Estamos acumulando bens materiais ou tesouros eternos? Como eu disse para você, o que você junta aqui, fica aqui. Mas o que você trabalha com o que você tem e abençoa, produz, é generoso, isso é que você vai apresentar diante de Deus. Preste atenção. A salvação não é por obras. A salvação é pela fé. A Bíblia diz que é graça. Crer em Jesus e ter Jesus como o Senhor da sua vida. Então entenda aqui, quando eu estou falando sobre ter bens, não ter bens, a questão não é ser rico ou ser pobre, porque tem pobre que Deus não é o primeiro na vida dele. Ele é pobre, passa a vida toda pobre, e o dinheiro é o Deus dele, mesmo sendo pobre. Porque a confiança que ele vai mudar de vida está em quê? No dinheiro que ele está tentando ganhar e não consegue. Então não é questão de ser rico ou ser pobre. A questão é quem é o Senhor da sua vida. Então a salvação está em quem você coloca como Senhor. Você entregou a sua vida e tem Ele como Senhor, então isso lhe traz salvação. Só que a Bíblia diz que haverá um momento em que Cristo vai reinar. E ali ele fala que vai trazer recompensas, é galardão para quem vai reinar com Cristo. Então, abençoar a vida de pessoas, ser generoso, abençoar as pessoas, estender a mão ao próximo, ser uma bênção, diz respeito à recompensa do reino, e não salvação. A recompensa do reino. Quem vai reinar com Cristo? Já expliquei isso para vocês, hoje eu não tenho tempo de dar detalhes sobre isso. Mas em algum momento já vai voltar a falar sobre isso. Mas entenda isso, a salvação é pela fé em Jesus. Ele tem que ser o Senhor da sua vida. Fala amém? Agora, a maneira como você põe isso depois, como você administra as coisas em sua vida, é que vai determinar se você terá recompensa ou não. Então, irmãos, hoje eu quero fazer uma oração. Eu quero convidar você para ficar em pé. Todo mundo, vamos todo mundo ficar em pé. Eu quero fazer uma oração que eu chamei de reconciliação. Reconciliação. Qualquer coisa que você colocar à frente de Deus é o quê? Idolatria. Idolatria não é só uma imagem, uma figura, um falso Deus. Idolatria é qualquer coisa que se torna um ídolo para você. Nós falamos hoje, o texto bíblico fala sobre dinheiro, mas eu abri para todas as áreas. O dinheiro, família, emprego, carreira, você mesmo, enfim. Ou até mesmo uma idolatria em sua vida, um outro Deus. E que nós temos que fazer? Pedir perdão a Deus. Que temos colocado outras coisas ou pessoas acima de Deus.
O que nós vamos fazer agora é dizer, Senhor, queremos colocá-lo realmente como Senhor em nossas vidas, não só como um nome de Senhor, mas que seja o Senhor em nossas vidas. Que o Senhor esteja acima de qualquer outra coisa. A partir do Senhor vem as minhas decisões. A partir do Senhor vem a minha caminhada. A partir do Senhor vem o meu sucesso. A partir do Senhor vem a minha prosperidade. A partir do Senhor vem a minha família. A partir do Senhor vem os meus sonhos e projetos nessa vida. Vamos pedir perdão a Deus, porque muitas vezes confiamos mais em coisas e pessoas, instituições, os seres, do que no próprio Deus. E às vezes confiamos em nós mesmos. Vamos orar, curva sua cabeça. Vamos falar com o Senhor. Pai, nos perdoe por colocar coisas à frente do Senhor. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes temos confiado em nós mesmos. Temos confiado em outras pessoas. Temos confiado no governo. Ou temos confiado, Senhor, num patrão, num negócio, num projeto. Nos meus estudos, na faculdade que eu fiz, no meu conhecimento. Me perdoe, Senhor, nos perdoe nesta manhã. O Senhor quer nos trazer de volta ao centro de todas as coisas. O Senhor disse para esse homem louco, esta noite pedirão a sua alma o que você tem para apresentar. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes temos colocado o recurso material, o dinheiro, os bens materiais à frente do Senhor. Não confiamos que o Senhor é quem cuida de nós, o Senhor é quem sustenta, o Senhor é quem nos dá o trabalho, nos dá inteligência e força para trabalhar. Nos perdoe quando confiamos em nós mesmos e no dinheiro que possuímos ou no dinheiro que queremos possuir. Nos perdoe, Senhor. Nós queremos declarar nesta manhã que Tu és o Senhor das nossas vidas, acima de pessoas, acima de deuses, acima de coisas e de qualquer situação. Nós declaramos que Tu és o Senhor único e absoluto em nossas vidas. Todas as outras coisas derivam do Senhor, vêm de Ti, Pai. Nós lhe pedimos, abençoe as nossas vidas, abençoe o nosso trabalho, abençoe os negócios, abençoe as finanças, abençoe a nossa casa, a nossa família, os sonhos, os projetos, abençoe a nossa vida, Pai, e traga a Tua bênção e a Tua provisão sobre nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Continue em pé. Vamos fazer mais uma oração. A maioria de nós já orou isso. Já orou e fez esse ato. A gente precisa fazer isso pelo menos uma vez na vida. Porque isso é algo simples, mas que pode fazer a diferença em nossas vidas. É a maior decisão que tomamos em nossa vida. É a decisão que nós tomamos a convidar Jesus para morar no nosso coração e ser o Senhor das nossas vidas. Não há nada mais importante. Lá em Apocalipse, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Agora há pouco eu citava João 1,12, que dizia: a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E hoje eu quero fazer uma oração. Se você nunca fez essa oração, quero convidar você a fazer essa oração. Que oração é essa, pastor? Você vai convidar Jesus para entrar no seu coração. Talvez você já até crê em Jesus. Você vem à igreja, frequenta aqui ou outro lugar. Talvez você faça suas orações. Mas isso é um ato importante, que quando você decide isso, a diferença acontece na sua vida. Olha o que diz o texto de Paulo aos Romanos. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo, porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, falamos com a boca e assim somos salvos. Então, eu creio. Eu já tive experiência de falar com pessoas e falar: olha, você precisa entregar a sua vida a Jesus. E a pessoa respondeu assim: mas Jesus, a minha vida é de Jesus.
Falou, mas você já fez essa oração? Não, eu nunca fiz. Porque às vezes a pessoa acha que não precisa. O mundo espiritual é regido por atos, por símbolos, por ações e principalmente por palavras. Então é preciso que a gente ore e convide Jesus para entrar no nosso coração, porque aí ele vai começar um processo. A primeira parte é crer, é orar, e depois, seja breve ou um pouco à frente, pode ser na mesma hora se quiser também, vem o batismo. Não há problema. Alguém, pastor, eu posso entregar a vida para Jesus e ser batizado? Pode. Posso entregar a vida para Jesus e daqui uns dias ser batizado? Pode. Mas ninguém pode viver sem entregar a vida para Jesus. É uma oração simples, simplesinha, pequena, mas ela faz toda a diferença em nossas vidas. Eu quero que todos vocês curvem a cabeça. E eu quero que todos vocês repitam. Mas todo mundo, repete essa oração. Uma oração simples. Pastor, eu já fiz essa oração. Faz de novo, não tem problema. Vamos orar? Diz assim, Pai, hoje reconheço que Tu és o Senhor, acima de todas as coisas. Entrego a minha vida a Ti. Entra no meu coração. Perdoa os meus pecados. Apaga o meu passado. A partir de hoje, viverei somente para Ti. Rompo com o pecado, com o mal. Desfaço pactos antigos e me comprometo em servir-te. Senhor Jesus, a partir de hoje, vive no meu coração. A partir de hoje, eu sou uma nova criatura em Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Ainda em pé. A maioria de nós já fez essa oração. Mas hoje, eu quero perguntar, quem fez essa oração hoje pela primeira vez, nunca fez uma oração para convidar Jesus para entrar no seu coração? Se você nunca fez isso, hoje, levante sua mão. Quero orar. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero fazer mais uma oração. Curva a cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu apresento essas vidas diante do Senhor. Cada vida, Senhor, que hoje fez esta oração pela primeira vez, dedicando-se ao Senhor, que o Senhor possa cuidar, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa proteger esta vida. Conduza, Senhor, na força do Teu Espírito Santo nessa caminhada, nesta nova vida, na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar, queridos. Meus irmãos, daqui a pouco teremos o batismo. A água está aqui, está molhada. Tá boa a água, ó. Temperatura boa. Maravilha. Depois teremos a ceia. Mas antes, irmãos, eu quero falar com vocês sobre as ofertas da casa do Senhor nesta manhã. Nós falamos com vocês. O pessoal do batismo pode continuar aqui, tá? Só se for, pode continuar aqui. Não é a hora ainda, tá? Pode ficar sentado aqui ainda. A não ser que precise ir no banheiro, tá? Aí tudo bem. Tirando isso, pode continuar aqui. Quando for para sair, eu já aviso, tá bom? Então, irmãos, há 2 semanas eu falei com vocês sobre um tema. E o tema da palavra é cada um corre à sua própria casa. Lembra? Qual é o tema que a gente falou? Cada um corre à sua própria casa. Que falava um pouco do que nós falamos aqui hoje. O sentido era voltado ao material, mas era um tema parecido com esse aqui. Irmãos,
Mas entenda uma coisa. Eu falei, irmão, nós vamos ofertar. Vamos trazer nossa oferta para abençoar 2026. Fala amém. Ui. Eu entreguei para vocês um envelopezinho amarelo assim. Lembram disso ou não? Maravilha. Lembrar de trazer hoje ou não? Tá aqui. Falei, você vai ofertar, você vai semear para 2026. Essa semana, no meio da semana, eu estava orando sobre o que a gente ia falar aqui hoje na palavra. Deus me trouxe essa palavra aqui que eu compartilhei com vocês, sobre a parábola. Deus me trouxe a questão da parábola, né, que o maior milagre que existe é o milagre da salvação, acima de qualquer outra coisa, para que a gente eleja prioridades em nossa vida, a gente saber que a salvação é mais importante do que bens materiais. Bens materiais são importantes? São. São a nossa sobrevivência, a nossa base, a nossa segurança aqui, mas, o que Deus falou comigo é que nós não podemos ter a interpretação errada. Quando nós falamos cada um corre a sua própria casa, a gente citou o texto bíblico. Lembra de qual texto que era? Lembra ou não? Ageu? A gente falou o 6, o 9, não é isso? O capítulo 1, versículo 6, depois a gente foi para o 9 em diante, acho que até o 12. E lá, naquele texto, o Senhor fala alguma coisa que parece contraditório. Eu falei para vocês naquela semana. Diz que eles semeavam muito, mas colhiam. E não há lógica para isso. Não há lógica. O próprio apóstolo Paulo, quando fala sobre semear, Paulo fala sobre semear e colher. Ele fala, quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Isso está em 2 Coríntios capítulo 9. Paulo fala sobre isso. Mas, irmãos, o que acontece, irmãos? Por que alguém semeia muito e colhe pouco? Isso parece algo contraditório. Se o próprio Deus diz que se alguém semear ele vai colher muito, então isso acaba entrando numa situação. E aqui no próprio texto, que eu estou procurando aqui para ler para vocês, o próprio Senhor estava dizendo, ele diz assim, 6, vocês semearam muitas sementes, Ageu 1:6. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Tem roupas, porém elas não chegam para proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Então, eles tinham, mas não ia para frente. O que eles semeavam não prosperavam. E aí no versículo 7, o Senhor diz, pensem bem no que tem acontecido. Ele fala, vão até as montanhas, tragam madeira e cuidem da minha casa. A minha casa está abandonada enquanto vocês correm atrás da casa de vocês. O versículo 9 diz assim, vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, quem está falando é Deus, eu soprei tudo para longe. Aqui diz, e por que foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas. Não se importam com a minha casa, que está destruída. Versículo 10. É por isso que não chove e os campos não produzem colheitas. 11. Quem está falando é Deus, fiz com que houvesse seca nos campos e nas montanhas. Fiz com que a seca atingisse as plantações de cereais, as parreiras, as oliveiras e todas as outras plantações do país. Ela castigou as pessoas, os animais e todas as plantações. Então, nós lemos isso na semana retrasada, quando eu entreguei esse envelope para você trazer uma oferta aqui.
E essa semana, quando eu orava e Deus trazia esse texto para mim, essa parábola, e Deus também trouxe ao meu coração esse conceito aqui, ó. Não o quê? Fala de novo. Fala de novo. Irmãos, muitas vezes a nossa fé para dar na igreja, para dar uma oferta ou fazer um sacrifício, está sempre em receber algo. Pastor, está errado? Não. Se você planta é para colher. O próprio Deus disse que é assim. Paulo falou que seria assim. Não há problema nisso. O problema é quando o meu coração, um coração que eu quero que Deus me abençoe, para eu ter coisas, mas é só para mim. E foi exatamente o contrário do que nós estudamos aqui hoje na palavra. Louco, essa noite pedirão a sua alma. Você tem muito nessa terra. Você é rico para os homens e é pobre para Deus. Então nós temos que tomar cuidado para a gente hoje não trazer diante do altar do Senhor uma oferta, uma semente, que a intenção do meu coração é melhorar de vida e me isolar dos outros, e não abençoar ninguém, e não estender a mão, e não ser uma bênção. Eu quero ser autossuficiente, eu quero ter muito, eu quero prosperar, quero melhorar de vida. Passou a prosperar errado? Não. Melhorar de vida errado? Não. Está na Bíblia, é uma bênção. O problema é quando nós temos a intenção errada. E se tivermos a intenção errada, a gente pode até semear muito, mas a gente não vai ver colheita. E Deus pediu para eu perguntar para você. Não é para você me responder, é para você pensar. Quantas vezes você semeou alguma coisa com a intenção errada? Talvez você nunca tinha entendido isso, eu estou trazendo uma explicação para você hoje. E você percebeu que não houve uma colheita. Você semeou e às vezes você fica até cobrando Deus. Deus, eu dei uma oferta. Deus, eu fiz um voto. Deus, eu fiz um sacrifício, não é assim, não? Mas você já sondou o seu coração para ver se a sua intenção é uma intenção egoísta? Se você pensou só em você. Se você pensou em só você melhorar de vida. Você não pensou em ser uma pessoa melhor, que o recurso vai poder fazer com que você tenha condições de até abençoar mais vidas. Hoje, nós vamos semear na obra de Deus. Fala amém. Isso é bíblico. Nós estudamos aqui na palavra. Mas não semeie com intenções egoístas. Semeie com fé. Que Deus vai abençoar você. Que Deus irá prosperar a sua vida. Que Deus vai abençoar você. Mas que você vai ser bênção na vida de outras pessoas também. E você vai ser bênção na obra de Deus também. Porque tem gente que, como eu disse, chegou na igreja, sem eira nem beira. Alguns quebrados, outros a vida toda, sem nada. Deus abençoou, Deus prosperou. A pessoa era fiel. Às vezes fazia um bico, fazia um servicinho aqui, não tinha nem emprego, ou um emprego com um salário bem baixo, a pessoa vinha, trazia o dízimo, trazia oferta, muitas vezes com sacrifício, com dificuldade, e Deus foi abençoando. Aí a pessoa começa a prosperar, começa a melhorar, vai subindo no emprego, vai estudando, a família prospera, vai melhorando de vida e a pessoa começa a se tornar infiel. Ele começa a achar que dar na igreja é muito dinheiro. Meu dízimo é grande. Não existe dízimo grande, nem dízimo pequeno. Dízimo é 10%, independente de quanto você ganha. Se ganha 1.000 é 100, se ganha 10.000 é 1.000. Mas é proporcional, o dízimo é um princípio estabelecido na palavra de Deus, e não é da lei, é muito antes da lei, e posterior à lei. É um princípio de equilíbrio para que todo mundo tenha o mesmo tipo de fidelidade. Porque alguém, talvez, para dar 100 reais, é sacrificado, é difícil, é duro, porque ele tem tão pouco.
Aí o outro traz 100 reais, aquele é dinheiro que não vale nada para ele. Ah, eu dei 100 reais. Irmão, não é a quantidade, é a proporção. É por isso que a oferta da viúva pobre era tão poderosa. Não é porque era pouco. Tá vendo? Ela deu 2 moedinhas, eu vou dar 2 moedinhas igual a viúva pobre. Não, Jesus falou. Aqueles homens traziam muito dinheiro, mas era do que lhes sobrava. A mulher deu todo o seu sustento. Então, irmãos, a oferta tem a ver com a proporção real de cada pessoa. Mas não se esqueça de ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus. Não quebre princípios. Não quebre pactos. Não quebre alianças com Deus. Em nenhuma área, e na vida financeira também não. Ore e peça para Deus abençoar a sua vida. Mas que você nunca perca a dependência dele. Que você nunca perca a fé. Que você nunca perca a obediência. E que você nunca perca a generosidade. Não foi o que a gente falou aqui? Né? Dependência, generosidade, fé. Foi isso que a gente falou aqui? Exatamente isso. Não perca essas coisas. Porque senão não adianta nada. Nós não estamos aqui porque somos materialistas. Mas precisamos de bens materiais. Estamos aqui por causa do Senhor. Então eu não posso ser leviano a ponto de falar, traga a sua oferta de qualquer maneira. Porque senão eu entro em juízo e você também junto comigo. Eu tenho que ser correto no que diz a palavra de Deus. Então, semeie com a intenção correta, para que Deus possa abençoar você de verdade. Que a prosperidade de Deus seja bênção na sua vida e não seja motivo de maldição e de males. Fala amém, irmãos? Então, não se esqueça disso. Semeie, mas não semeie com sentimentos egoístas. O que está escrito aí? Leia vocês. Fala de novo. Então, irmãos, põe a próxima tela para mim, que foi o que eu tinha falado antes, mas eu quero repetir aqui. Ser rico para Deus é viver em dependência, generosidade, fé e obediência. Digam vocês? Ser rico para Deus é viver em Eu quero que você, assentado mesmo, curva a sua cabeça, eu vou fazer uma oração, quero que você repita comigo. É uma oração sobre este tema aqui agora. Diga assim comigo: Pai, reconheço que o Senhor é o meu provedor. Tudo vem do Senhor e é realizado pelo Senhor e é dedicado ao Senhor. Hoje, semeio uma oferta para abençoar 2026, com o coração convicto que é o Senhor quem abençoará o novo ano que se aproxima. Guarda o meu coração da avareza, que tudo que o Senhor colocar em minhas mãos seja para algo melhor e maior que meus próprios interesses. Confio que o Senhor me fará prosperar e declaro que serei grato, fiel e abençoador. Amém. Glória a Deus.